Tá, eu vou ser bem rápido aqui, porque senão eu vou perder, tipo, muito tempo aqui falando. Tá, sistema para proteção de pastas de arquivos, ou seja, basicamente ele vai cifrar e decifrar suas pastas de arquivos, gravar elas numa pasta secreta, digo secreta não, especial, enfim. A ideia é que ele funcione para qualquer sistema operacional, Windows, Ubuntu, Android, então por isso que eu fiz em Java, enfim. Essa aqui são a ideia é funcionar com qualquer tipo de negócio. A interface, alguém produz uma interface, encaixa na engine e uou, funcionou. Por outro lado, aqui no serviço de armazenamentos, a graça é você criar qualquer tipo de comunicação com o serviço de armazenamento, encaixa na minha engine e uou, funcionou. Então vamos lá. Plugin é o que eu vou chamar que se comunica com o serviço de armazenamento, ou seja, vai ter plugin do Google Drive, plugin da máquina local, plugin do OneDrive. No caso, eu não produzi todos, mas enfim. Interface é o que vai ser responsável por se comunicar com o usuário, ou seja, a interface Ubuntu, interface para o Windows, interface para o Android, interface para o iOS, e assim vai. Como você pode ver, eu com o Windows me comunico com a Engine se comunica com diversos plugins. No caso, eu só produzi esses dois, então por isso que eu no desenho só botei esses dois. Você pega o seu Android, usa a mesma engine e se comunica com outros plugins que note que tipo o plugin local é o mesmo nos dois. A ideia é escrever o código uma vez e funcionar para todos. Então, você escreve um plugin local e ele funciona para a engine e a engine funciona para o Windows. E esses dois engines são a mesma, etc. Assim vai. Ou seja, voltando para outra imagem, não importa qual sistema operacional você tiver, ele vai se comunicar com a mesma engine, essa vai ser única, e diversos plugins que você basta escrever uma vez e pronto. Plugin do OneDrive, etc, etc, etc. Foi feito em Java, porque justamente Java tem para quase tudo, então. E é o que eu conhecia, mas enfim, eu tive que estudar alguns conceitos de segurança de informação para justamente garantir a segurança. O Google Drive eu tive que ver como ele funcionava e eu vi que ele funcionava basicamente muito em cima de meta-informações. Tive que aprender como eu criava arquivo, atualizava, etc, etc, baixar e etc. Porque o único plugin que eu fiz foi o do Google Drive. E o local, claro, mas o local não conta muito. Então, vamos lá. Busca no Google Drive acaba que é um pouquinho chato, porque tipo, não é topologia em árvore, ou seja, você não escreve tipo, eu estou na pasta raiz, fui para home, fui para Thiago, fui para fotos e assim vai. Lá você tem uma complicação total. Você busca por ID. Tipo, se você quer um arquivo único, se você quer um arquivo, você tem que saber o ID dele. Se você buscar por nome, você pode encontrar múltiplos arquivos, porque no Google Drive eu acho que ele armadilha da melhor maneira para eles buscarem depois. Enfim, por exemplo, aqui, um arquivo pode estar em múltiplas pastas, ou seja, se você tiver o ID dele, você encontra. Se você buscar por nome, você pode encontrar por múltiplos caminhos, que é meio estranho. Mas o pior não é isso. O pior é isso aqui, por exemplo. Você quer buscar um arquivo com o nome 12561, que é minha matrícula no caso. Ele pode existir em duas pastas diferentes. Ou seja, vai retornar duas coisas na busca. Então, você tem que fazer ele se comportar igual um plugin em uma máquina local para facilitar a vida do usuário. Então, aqui é um exemplo de tipo uma complicação que teve foi, por exemplo, se você quiser achar um arquivo então específico, um arquivo que está dentro da pasta da disciplina inf provas e seja o nome 12561, você tem que obter o ID daquela pasta. Por exemplo, você tem que buscar um por um. Basicamente, você fala, me arranja a raiz. Agora que você arranjou a raiz, me arranja dentro da raiz quem se chama disciplina. Dado que eu achei disciplina, me arranja quem está na disciplina que se chama tal, 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 etc. Assim vai. Um por um. Qual o problema disso? Cada um desses é uma requisição. E note que tipo, eu não posso dizer. Você pode. Isso aqui está mal escrito na rádio. Deixa eu. Na rádio. Eu devia mover minha cabeça na rádio, porque. Eu tampei a maioria das coisas. Aqui. Basicamente,
eu não posso. Isso aqui eu botei como uma string, mas na realidade é um ID. Então, tipo, você não pode dizer assim, me dá. Você também não pode dizer assim, me dá a pasta chamada provas que tem dentro 12561. Não quer dizer nada, porque você pode encontrar duas pastas provas. E você não tem como buscar, e fazer uma query assim, com o pai que se chama tal. Não. Você tem que, tipo, o parents aqui, no caso, eu botei como uma string, mas na realidade deveria ser um ID. Você passa um ID, o pai tem o ID tal. E você não tem como saber tipo, olha isso aqui. Olhando, se o usuário te der isso aqui, você não consegue dizer qual é o ID desse, de provas, por exemplo. Você não sabe o ID de inf, você não sabe o ID de disciplinas de cabeça. Você tem que ir um por um. Você tem que ir na raiz procurar todos os IDs, o que se chama de disciplinas, depois os IDs dentro do disciplinas que tem, se chama tananã, e assim vai. Enfim, você entendeu? Não? O que importa é que você está fazendo uma requisição para cada um. E complica muito. Vamos para o plugin. A arquitetura mínima do plugin. A ideia do plugin é todos os plugins se comportarem iguais, porque dessa maneira a engine se comunica com os plugins da mesma maneira. Ou seja, eu escrevo a engine uma vez, fim, e ela funciona. Ela consegue comunicar com todos os plugins da mesma maneira. Se a engine precisar criar um arquivo, ela vira e fala: eu chamo exatamente essa função de criar arquivo do plugin. E todos os plugins têm que ter essa função. Basicamente é isso. Você tem que ter essas funções mínimas, essas coisas mínimas, enfim. Aí tá, como eu fiz a engine? Basicamente, eu fiz que você duas classes, classes objetos, assim vai. Uma para representar arquivo. Nela você possui o caminho desse arquivo, ou seja, como você chegou nesse arquivo, o tipo dele, se é uma pasta ou um arquivo, e o nome, e o drive. O drive é tipo, vamos dizer, eu vou na minha aplicação entrei no Google Drive do meu Hotmail. Não, digo, entrei no Google Drive pelo e-mail, o Google Drive da conta thiago@hotmail. E existe a conta thiago@gmail. Os dois possuem Google Drives separados. Então, por isso que cada drive, mesmo que você tenha, sei lá, mesmo que você esteja se comunicando com o Google Drive, cada um deles é um drive separado. Esse aqui é a conta Thiago, essa aqui é a conta, sei lá, Leonardo@gmail, Thiago@gmail. E o drive representa cada um deles. O drive do Thiago, o drive do Léo, mesmo que os dois se comuniquem com o Google Drive, os dois são drives separados. Dado isso, poderia ser o drive do Thiago, o drive do Google Drive e o drive da máquina local, por exemplo. Poderia ser também. E o drive por si se comunica com o plugin. O plugin diz como falar com o Google Drive ou como falar com a máquina local e assim vai. E o drive armazena, por exemplo, as coisas para tornar justamente aquele drive secreto. Por exemplo, a frase secreta daquele drive, o certificado daquele drive, a chave privada daquele drive. Como eu falei, um drive um drive, sei lá, do Google Drive, um drive do Thiago, o drive do Léo, os dois podem falar com o Google Drive, mas cada um vai ter sua chave secreta, etc, etc, etc. Tá. O usuário que se comunica com a interface, ele usa a interface para verificar todos os drives que ele tem no momento. Por exemplo, eu posso ter duas contas no Google Drive, uma está lotada e outra está vazia, e eu posso querer adicionar mais uma, tá ligado? Aqui são múltiplas, uma lista de drives. Por exemplo, eu tenho duas contas no Google Drive e uma é minha máquina, sabe? Ele só armazena uma lista de objetos de drive. Esses drives eles têm um plugin. Esse plugin diz como se comunicar com o drive. Basicamente é isso. Quando você cria um drive, ele não, ele precisa ver se ele tem como se comunicar com aquele plugin. Ele vira e fala assim: eu preciso saber como se comunicar com o Google Drive. Eu preciso saber como comunicar com a máquina local. Aí ele pega na lista de plugins como se comunica com como criar o plugin. Aí ele cria aqui o plugin,
e armazena e anexa nesse drive. E por sua, como eu mostrei o arquivo, se você estiver mexendo tipo, na interface, você vai conseguir mexer um arquivo tem como se comunicar com o drive, e o drive tem como se comunicar com o plug, e assim vai. Ou seja, você consegue chegar no. Como se comunicar com o serviço de armazenamento tranquilo. Tá. As ações que uma interface a Engine pode ter diversas ações, tem listar pasta, copiar pasta, tudo para ela poder fazer a parte de segurança aqui. Cifrar, etc. São coisas que você não pode fazer no Vault. São ações que você pode fazer nas suas pastas normais, mas no Vault não. O cofre, Vault, enfim. O cofre é uma pasta que o nosso serviço de armazenamento, minha aplicação cria, que ela fica responsável por cuidar dos seus arquivos, por cifrar esse tipo de coisa. Tá, aqui é todo o procedimento que eu fiz de proteção de arquivo. Eu não sei se isso aqui tá certo. Faço assinatura digital. Eu acho que eu talvez tenha resumido, mas enfim. Aqui foi um problema que eu tive, que a princípio eu tava tipo concatenando as informações, o semente cifrado, assinatura digital e texto cifrado, e não necessariamente eles vão ter sempre o mesmo tamanho. Você pode ver, eu tinha botado de 0 a 256, 256, 512 e assim vai. Não é o mesmo tamanho, então uma coisa que eu fiz foi basicamente usar um byte para dizer qual tipo é, o que vai vir em seguida, se é semente cifrada, etc. Ou se é semente cifrada, se é assinatura digital, texto cifrado. Outro para dizer o tamanho da semente cifrada, ou o tamanho da assinatura digital, ou o tamanho do texto cifrado. Aqui era como eu estava armazenando antes, eu tinha um index para levar a todos os arquivos, por exemplo, esse index ia dizer que o arquivo tal era o index ia dizer que esse arquivo aqui era esse. Você basicamente ia dizer assim, no index iria ter assim, pasta disciplinas, se você me der o caminho em disciplinas inf 1025 provas e arquivo tal, eu sei que é esse aqui. Acaba que fica meio ruim porque tipo, se o cara decifrar o index, ele consegue tudo e todas as informações vão ficar no index, então fica meio grande. O index estava assim, basicamente. Ele armazenava o caminho. Se você me falasse, me dá os documentos trabalho, ele ia dizer que esse aqui. O que eu mudei foi basicamente agora toda a pasta é um index. Tem um index principal, que ele aponta para todas. Ele diz tipo, o index principal que ele fala que todos os arquivos estão na raiz, tipo disciplinas, a pasta de disciplinas. E cada um deles cada pasta é um arquivo diferente. Tipo, esse aqui é o disciplinas, esse aqui é o raiz, esse aqui é o disciplinas, esse aqui é o inf tananã, esse aqui é o provas, esse aqui é o tananã, esse aqui é o tananã. E cada um deles você consegue encontrar mais coisa. Por exemplo, no index da raiz você encontra você tem tipo um arquivo, você tem a pasta tal e tipo você só obtém essa primeira parte, você não obtém tipo todo o caminho, você não obtém todos os arquivos. Se você quer encontrar o arquivo que está dentro de fotos, tem que ir na pasta fotos. Se você quer encontrar os arquivos que estão dentro de Git, você vai ter que ir no arquivo Git, que por sua vez vai ter outras pastas, é um outro index, enfim. Tá, então basicamente a Engine usa usam actions para se comunicar com um arquivo, obtém todos os drives pelo drive list os arquivos, você acessa o drive acessa o plugin, assim vai. Aí vem metas futuras, etc. Mas eu já comi muito tempo, então vamos pro que interessa. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui rodar tranquilo. Eu não, vamos ver se eu tenho aqui. Por exemplo, a gente está nessa minha pasta aqui. Essa pasta aqui. Essa pasta que eu vou usar para exemplo, computer, que tem uns exemplos básicos, etc. Você vai abrir a aplicação, você vai se encontrar basicamente nessa tela vazia, não tem nada na esquerda, nada na direita, tem os menus,
básicos, e você vai adicionar um drive. Local é o mais rápido, mais simples. Você mover um arquivo local é muito mais rápido que fazer requisição no Google Drive. Você tem que dar um nome só por organização, sei lá, My Computer. E você diz, aqui no caso, é porque, tipo, se eu fosse... É que nem sempre você vai ter permissão para acessar todas as partes dos arquivos. Então, por isso que não é a raiz que eu, por default, que você cuida de segurança. Então, da segurança do serviço de armazenamento. Então, por isso que no caso local, você tem que dizer exatamente onde você... Qual pasta você quer mexer. Basicamente, isso quer dizer... Você vai dizer assim, eu quero garantir a segurança da pasta computer, porque nem sempre você tem acesso a tudo. Você pode usar um pendrive, no caso. Eu não sei se tem um pendrive aqui, mas... O local também serve para o pendrive, então. Aí você pode ver que tem os arquivos, etc. Posso navegar aqui tranquilo. Nada demais. E agora você pode criar um cofre dentro desse drive que você criou. Você criou um drive chamado My Computer e aqui está ele. Você pode criar um outro drive local. Você pode chamar de tá, vou chamar de XXX, porque eu não sei do que chamar. Vamos ver, não tem nada aqui. Ou eu não sei se tem. Tá, enfim. E aqui eu criei outro drive local, só que com outro nome. Você vê que ele tem todos os meus arquivos aqui. Eu poderia garantir a segurança dessa pasta, se eu quisesse. E das pastas, consequentemente, que estão dentro. Mas, enfim. No caso, eu vou trabalhar só com esse. Vamos remover aquele antigo. Ele vai sair daqui. E vamos criar um cofre para ele. Pera, antes disso eu vou te mostrar aqui. Aqui tem os settings, que você pode ver que você vai configurar as coisas, etc. Se você tentar criar só um cofre direto, ele vai falar que você não deu chave privada nem nada. Mas então você tem que configurar. Se você quiser garantir a segurança, você tem que configurar antes. Aqui vem as configurações básicas, ele diz o plugin, local, o nome você pode alterar, o caminho, onde começa. Você pode trazer uma chave privada e você pode importar uma chave privada e um certificado. Durante a apresentação do projeto final, eu fiz isso. Eu tinha uma chave privada e um certificado que eu usei. No caso, é mais prático eu gerar uma qualquer, só para mostrar mais fácil. É só um exemplo. A frase secreta é usada durante a criação do index. Sabe o index que possui todas as informações dos arquivos secretos? Que possui todos, não. Possui a da raiz. Então, essa frase secreta é usada para descobrir quem é o index. 123, 123, por exemplo. Eu não fiz protocolos aqui de segurança, tipo, precisa ser uma senha, não pode ser uma senha fácil, etc, porque era só um exemplo básico. Aí pronto, você salvou as configurações. E agora você pode criar um cofre. Você cria um cofre no meu computador e aqui. Então, basicamente, ó, aqui ele criou uma pasta chamada .safevault. Tudo que você jogar aqui, ele vai automaticamente cifrar, garantir a segurança. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um arquivo cifrado, protegido. Tá. Vou entrar nisso daqui a pouco, mas vamos olhar aqui, vamos estudar essa parte aqui, esse menu aqui da esquerda. Ele vem com algumas coisas básicas para ver se está tudo funcionando direito, por exemplo. Vamos pegar esse arquivo aqui. É um arquivo grande com texto, blá 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 blá. Pra gente ver se, tipo, por exemplo, se a gente está conseguindo cifrar e decifrar certo, a gente pode simplesmente cifrar aqui e decifrar aqui. Ele lança um aviso que não é maneira segura, não é recomendado você cifrar, porque não tem como depois saber se o arquivo foi realmente cifrado, ele não vai lembrar os arquivos que você cifrou. Você está cifrando e ponto final. Cifrei. Exemplo. Cifrei? Cifrei o quê? Cifrei a imagem. Você vê que agora nem abre como imagem. E se eu decifrar, eu consigo recuperar a imagem. Posso cifrar isso aqui. E não é mais reconhecível. Decifro e vou conseguir reconhecer. Tá. Se cifrar uma pasta, ele vai cifrar consequentemente o que está dentro.
mas não é recomendado esses botões. Eles basicamente foram usados no início da aplicação para testar que estou cifrando uma pasta e tudo dentro, tranquilo, mas não é necessário. Excluir um arquivo, criar uma pasta, esse tipo de coisa, simples, não tem erro. Agora vamos para o cofre. Basicamente, nas direitas tem o seu cofre. Tudo que você mover para o cofre vai ser cifrado, vai ter toda a estrutura de segurança cuidada para você. E você vai enxergar como se fosse um arquivo normal aqui, por exemplo. Esse arquivo grande, vamos mover para cá. Ele foi removido. Você vê que aqui nem mostra o safe. Aqui nem. Se você entrar por aqui, você vai ver que tá tipo. Existe mais um arquivo e ele. Você não reconhece o que é, você não entende o que é. Você vê por aqui, ele realmente não faz sentido. Você não consegue ler ele, você não consegue nem abrir, no caso aqui. Mas se você navegar por aqui, ele existe. Você sabe o nome original dele e você tem como recuperar ele de volta. Aí quando ele joga de volta aqui, vai recuperar ele certinho, vai decifrar ele, etc. Basicamente, esse arquivo armazena tudo. O index armazena o nome original do arquivo. Ele armazena o nome original do arquivo e é tipo isso. Vamos fazer o seguinte: vamos mover para cá. Isso, isso, isso. Vamos mover essa pasta. Vamos mover essa pasta. Vamos mover essa pasta. Como você pode ver, ele tem vários arquivos aqui. E você não sabe quais são eles. Mas aqui você consegue recuperar eles. Você consegue olhar eles, consegue olhar quem está dentro, consegue navegar normalmente. Por exemplo, se eu for aqui e quiser recuperar esse arquivo aqui, você vai ver que eu consegui. Arquivo 1 com sucesso. Se eu mover para essa pasta, eu consigo mover exatamente para ela. Ela vai continuar na mesma pasta. E aqui totalmente. Vamos recuperar os arquivos aqui. Desculpa. É possível copiar uma opção. E vamos decorar esse nome aqui. É o nome que eu quero lembrar. 3HI, tá? 3HI. Vamos ver isso aqui. Ops, vamos copiar. Copiar é bom porque é tipo um backup pra mim. Ok, nós temos esses arquivos. Agora vamos botar também esse aqui. Copiar, pronto. 3. Aqui, esse aqui? Acho que é esse aqui. Vamos pegar ele. Vamos copiar ele pra cá. A gente vai ver como esse arquivo está escrito. Se você tem a chave privada e o certificado, você sabe como decifrar esse arquivo. Vamos fechar aqui, abrir aqui, para ele atualizar. E vamos decifrar esse arquivo. Botamos para decifrar. Ele não sabe, ele não tem como alterar, ele não altera o nome, porque a única pessoa que sabe o nome é o index. O index acima dele. E não existe index acima da raiz. E mesmo se fosse qualquer outro arquivo, a gente teria que ter buscado o nome do arquivo. Vamos ver o que tem nesse arquivo. Aqui, ele armazena basicamente o arquivo, o nome do arquivo como está no Save Vault. Por exemplo, 1Y aqui. QCB é o exemplo imagem. O nome dele aqui é o exemplo imagem.jpg e um arquivo. Esse aqui é uma pasta. E assim vai. Esse aqui, cadê o HP? Esse aqui é um outro index, com o index dos arquivos que estão dentro da exemplo pasta. A gente pode até pegar ele, voltar para cá, jogar aqui, decifrar, deixa eu atualizar aqui, decifrar ele e obter agora os arquivos que ele possui. E assim vai. Com isso a gente garante a segurança dos arquivos. A gente garante a segurança dos arquivos e uma maneira de recuperar. E a graça é justamente que essa interface aqui funciona para, no caso, o Ubuntu e o Windows, e a graça seria só fazer uma interface nova para outras coisas e a engine funcionaria igual. O plugin também, ela vai funcionar, a engine vai funcionar da mesma maneira com o plugin, vai usar os mesmos métodos com o Google Drive, por exemplo. Vamos criar um aqui. Google Drive. Ele vai perguntar qual é a conta que eu vou usar. Eu vou usar essa aqui, minha, que é a que eu usei para teste. No caso, tem que dar permissões.
já que ele não é uma aplicação passada pela Google nem nada, segurança garantida nem nada. Tá, ele disse que posso fechar. Esse aqui é o drive que eu estou usando agora. Vamos lá. Cadê a aplicação? Aqui. E agora nós possuímos mais um drive. Cadê? Google Drive. Se eu clicar nele, você vê que ele não foi muito rápido. Ele tem os mesmos arquivos, eu copiei os arquivos só por precaução. Mas agora eu preciso fazer requisições cada vez que eu for entrar numa pasta, esse tipo de coisa. E por isso tem um delay para fazer as coisas, não é instantâneo. E você pode ver que eu não possuo o Google Drive aqui porque simplesmente eu não configurei ele. Vamos configurar ele. Gerar aqui uma outra frase secreta. E agora nós podemos criar o Vault nele. Vault. E criamos agora o Google Drive aqui. Vamos ver se foi atualizado aqui. Cadê? Qualquer momento? Tá aqui, Safe Vault. E vai funcionar exatamente da mesma maneira. Esse é o ponto. E como usei a mesma senha, a frase secreta, tá vendo essa frase secreta? Ela é usada para criar o index da raiz. E como eu usei o mesmo, você pode ver que estão até o mesmo nome. Enfim. Agora você pode, agora, trabalhando com serviço de armazenamento é um pouquinho mais chato. Porque, se eu quiser cifrar essa imagem, por exemplo... cifrar, eu posso cifrar ela aqui nos botões normais, mas quando eu jogo no Vault, no cofre, eu tenho que primeiro fazer o download dessa imagem, desse arquivo, cifrar aqui no meu computador e fazer o upload de volta. Isso pode demorar um pouco. Mas no final vai estar seguro de novo. Você vê que o comportamento no final vai ser o mesmo sempre. Não importa se você está usando o serviço de armazenamento do Google Drive, o seu máquina local, e a ideia seria que tudo que você precisa... A ideia aqui, basicamente, é tudo que você precisa fazer é criar um plug novo. Cadê? E eu perdi. Deixa eu ver o slide. Aqui. Voltando para a apresentação. A ideia é o seguinte, eu criei a engine. A engine está pronta. Agora tudo que a pessoa precisa fazer é um plugin, é um meio de comunicação com o serviço de armazenamento que consiga criar pasta, listar pasta, deletar pasta, criar arquivo, fazer essas 7 operações e pronto. Aí você basicamente agora meu engine consegue garantir a segurança naquele serviço de armazenamento. Simples assim. Se você quiser agora adicionar essa proteção, se você quiser agora que não tem para iOS, tudo que você precisa fazer é criar uma interface para iOS e ela vai se comunicar com essa engine que vai ter todos os plugins que alguém criou aí, ou eu criei, por exemplo. Você cria o plugin uma vez e ele se comunica com a engine e essa engine recebe mensagens de qualquer interface. A ideia é essa. O método de segurança... eu poderia mostrar mais... Poderia falar comparando a outros serviços de segurança, mas acho que eu tenho que conhecer eles melhor. Mas o ponto positivo do meu é justamente você conseguir atingir o máximo possível. Claro que tem outro que atinge também muito, eu lembro. Mas... Que era mesmo? A segurança está basicamente em frase secreta, chave privada, certificado digital. Então, não é só uma senha a segurança.
Então é bem forte a ponto .100, o comparado ao outro. Não sei se mudou hoje em dia, mas enfim, foram 6 meses atrás que eu fiz a pesquisa, analisei. Não é que os outros sejam ruins, são bem melhores na verdade. Eu poderia mostrar aqui os arquivos, mas desnecessário. Acho que é isso. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.